Olá pessoal, tudo bem? Hoje decidi fazer um vídeo só para vocês, para descomplicar o passado composto. O passado composto é um tempo verbal chato, é chato mesmo. Só que eu fiz de uma maneira que vocês vão sair da aula, vocês vão entender tudo. Vocês vão saber onde colocar auxiliar, onde colocar negação, onde colocar o particípio, tudo. O que eu fiz foi utilizar verbos que são verbos regulares, porque aí fica menos difícil entender a estrutura. O foco desse vídeo é a estrutura do passado composto, ok? Vocês vão ver primeiro indicadores temporais, para saber em que situação utilizar o passado composto. Depois vocês vão ver três estruturas diferentes, porque o passado composto não é um tempo fácil. Mas vocês vão ver, vocês vão sair dessa aula entendendo tudo. Depois da explicação das três estruturas, vocês vão ter um exercício e uma correção. Continua esse vídeo, assista esse vídeo, pega o seu caderno e você vai ver, não vai se arrepender. O que acontece com esse passado composto? Bem, eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem por que isso pode ser um tempo complicado para os brasileiros. Da mesma forma que para os franceses é muito complicado falar no passado, em português, fica complicado para os brasileiros falarem em francês o passado composto. Por quê? Em português, quando você quer falar que você fez alguma coisa no passado, você vai ter que utilizar o que chamamos de pretérito perfeito. Esse tempo verbal em francês existe, porém não é mais usado. O passado composto em português, vocês têm uma forma que é muito parecida em relação à estrutura, que é eu tenho comido. Só que quando vocês falam em português eu tenho comido, quer dizer que é uma coisa que você tem feito no passado e continua fazendo. Não é uma situação pontual que aconteceu. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu falava assim: ontem tenho comido, sei lá, ontem tenho comido um brigadeiro. E as pessoas falavam: não, Max, não é assim. É, comi um brigadeiro. E eu não entendia, eu falava: nossa, mas em francês eu falaria: eu tenho comido. Enfim, com o tempo eu comecei a acostumar e comecei a pensar: tá bom, vou utilizar o que chamamos em francês de passado simples. Esse passado simples, em francês, se utiliza apenas na literatura. Enfim. Justamente por causa disso, como eu entendo quais são as dificuldades para os brasileiros em relação a isso, porque passei pelo mesmo, eu pensei, eu vou fazer um vídeo, aí eu vou descomplicar um pouco a vida. Então, vamos lá. Primeiro, quais são indicadores, né? Claro que existem bem mais, só que são alguns exemplos que vocês podem utilizar. Temos aqui hier. Hier, que seria ontem. Avant-hier, anteontem. La semaine dernière. La semaine dernière, a semana passada. Lembrando, né? Dernière tem um acento no E, por isso que a gente vai falar o som E. La semaine dernière. Le mois dernier. Le mois dernier seria mês passado. Termina em ER e pronuncio E. Não pronuncio o R, tá bom? Le mois dernier. L'année dernière. L'année dernière, o ano passado. Le 20 mars 1966. Então aqui, ó, cuidado quando vocês forem dar a data, uma data específica, vocês vão começar pelo le, colocar o número do dia, o mês e o ano. Não precisam colocar preposição, alguma palavra entre essas informações, beleza? Bem, vamos começar com a estrutura a mais comum de todas, ok? Que é a estrutura que vai ter como exemplo, j'ai visité le Louvre. J'ai visité le Louvre. Aqui podemos ver justamente porque chamamos de passado composto. Por que passado composto? Porque ele é composto, como o nome fala, de j'ai, que seria aqui o auxiliar, avoir, e visiter, que chamamos de particípio passado, ok? Esse auxiliar vai ser conjugado no presente. Então, vocês já devem conhecer o verbo avoir no presente, né? Então, vamos ter j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Aqui eu botei o ne para mostrar que quando vocês forem falar a negação, né? Vai ser je n'ai pas, tu n'as pas, il n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas, ils n'ont pas. Ok? Quando vocês forem utilizar a forma negativa,
Vocês não podem esquecer desse pas. Esse pas é o mais importante de tudo. Porque, na verdade, quando falamos rápido, o que a gente tira é o ne. Ok? Então, é muito comum vocês ouvirem uma pessoa falar assim, j'ai pas. Ok? J'ai pas, tu as pas, il a pas, nous avons pas. Vamos continuar aqui. Os particípios. Aqui vou utilizar apenas particípios de verbos que terminam em ER. Só para a gente descomplicar as estruturas, ok? Vamos focar só na estrutura do passado composto aqui. Temos verbos que terminam em ER. Por exemplo, parler, manger, danser, dîner, déjeuner, écouter, observer, raconter, regarder, jouer, participer. Esses verbos não estão ainda no particípio, tá? São os verbos no infinitivo. No particípio, vocês tiram o R e botam um acento no E, só que a pronúncia fica idêntica. Então, o parler do infinitivo se torna parler no particípio, ok? Não vai mudar o som. É exatamente o mesmo. Só tirar o R e colocar um acento no E. Fechado? Bem, então vamos ter, por exemplo, para o primeiro verbo, j'ai parlé. J'ai mangé. E o que significa isso? Eu falei, eu comi, eu jantei, eu almocei, eu escutei, ok? São ações pontuais que aconteceram no momento específico. Não esqueçam de ser j'ai parlé, j'ai, ok? O j'ai é muito importante. Tem alguns que pronunciam j'ai, não importa, vai depender da região de onde você é, ok? J'ai parlé, o j'ai parlé é correto. Só cuidado, hein? O parler vai ser sempre o som de E. A forma negativa, como vocês vão formar negações, né? Então vocês vão utilizar a mesma forma que eu expliquei no início, utilizando o auxiliar avoir, só que colocando ele na forma negativa. E vocês vão falar je n'ai pas parlé, je n'ai pas mangé, je n'ai pas dansé, je n'ai pas dîné. Ok? Esse pas, muito importante, entender que esse pas vai ficar entre o auxiliar e o particípio passado. Fechado, gente? Vamos lá, vamos continuar. Bora lá entender então agora a segunda estrutura do passado composto que vocês podem chegar a usar. Ok, vou colocar um exemplo. Je suis allé en France. Eu fui à França. Ok, primeira coisa, podemos ver que je suis, né, não é mais o verbo avoir. É um verbo auxiliar, só que desta vez é o verbo être. Ok? Depois temos o aller, que de novo vai ser o particípio passado do verbo principal. Bora lá ver então a segunda estrutura. A segunda estrutura do passado composto, ela vai ser exemplificada por esta frase aqui. Je suis allé en France. Então aqui podemos ver que o passado, de novo, é um passado composto, porque ele é composto de je suis, que seria o auxiliar, e aller, que seria o particípio do verbo principal. De novo, o verbo auxiliar, dessa vez, não vai ser o avoir, vai ser o être. Tem que conjugar esse verbo no presente. Então vai ser je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Não esqueça na forma negativa, vai ter o ne e o pas. Je ne suis pas, tu n'es pas, il n'est pas, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, ils ne sont pas. Não esqueça do apóstrofo se começar com vogal. Bem, nesta situação, vocês vão falar, mas em que situação vou utilizar o verbo être e em que situação vou utilizar o verbo avoir como auxiliar? O verbo être vai ser usado com 15 verbos, que eu vou colocar aqui, que basicamente representam deslocamentos, ok? Mas é melhor decorar essa lista, ok? Vocês vão perceber que tem alguns verbos que tem a ver um com o outro. Vamos lá, temos o verbo primeiro, o verbo aller, que é ir, venir, vir, passer, retourner, entrer, sortir,
monter, descendre, tomber, arriver, partir, rester, devenir, naître, mourir. Esses 15 verbos vão usar o auxiliar être, ok? Aqui neste vídeo eu vou focar apenas nos verbos que utilizam o particípio passado com e acento. Porque a ideia deste vídeo é descomplicar a vida de vocês em relação à estrutura, ok? Então vamos lá. Vamos pegar esses verbos que terminam em ER e colocar o particípio passado deles. Então, aller termina em ER, só botar um acento no E, que está tudo certo, ok? Passer, mesma coisa. Retourner, igual. Para todos eles é só colocar um acento no E, ok? E aí vocês vão ter então a conjugação desse verbo, que vai ser je suis allé, je suis passé, je suis retourné, je suis entré, etc, etc. Ok? Eu queria chamar a atenção de vocês em relação ao particípio passado, quando vocês forem escrever na forma feminina ou masculina. Em francês vai ter uma diferença no particípio. Como funciona isso? No masculino, vocês vão ter je suis allé. Beleza. Tirei o R, coloquei um assunto no E, tudo certo. Quando for uma menina falando, vocês vão ter que adicionar um E. Então, vocês vão ter je suis allé, beleza? Vocês vão adicionar um E nesse verbo. Notem que não tem diferença de pronúncia. A pronúncia é idêntica, beleza, gente? Vai ser a mesma coisa quando vocês forem utilizar a forma negativa que no passado com o avoir. Je ne suis pas allé, je ne suis pas passé. Esse pas vai ficar entre auxiliar o particípio passado. Ok? Outra coisa que eu queria chamar a atenção é essa questão de plural. Se vocês forem utilizar o passado composto na forma plural, vocês vão ter que marcar esse plural na escrita por meio de um S. Só que cuidado, vocês não precisam falar esse S, ok? Vocês vão falar nous sommes allés, tá tudo certo. Vejam bem que quando for um grupo de mulheres falando nous sommes allés, a pronúncia do allés é exatamente igual ao singular, é só que aí vocês têm que colocar um E e um S a mais, ok? Bem, agora temos uma terceira estrutura, que é a estrutura um pouco mais chata, digamos assim, porque ela vai ter um pronome. Je me suis levé, temos o que chamamos de pronome reflexivo aí no meio. Então vamos entender como funciona. Vocês vão ter je me suis, que seria, me suis seria auxiliar, né, junto com o pronome. E depois temos o particípio passado, mesma coisa. Ok? Mesma coisa que antes, um passado composto, preciso utilizar duas palavras no mínimo. Aqui vamos ter um pronome a mais e vamos entender como funciona. Bem, de novo, auxiliar être, je me suis, tu t'es, il s'est, nous nous sommes, vous vous êtes, ils se sont, ok? Esses pronomes aí, me, te, se, nous, vous, se, são os pronomes que quando você vai utilizar, por exemplo, os verbos como eu me levanto, né? Você vai falar eu me levanto. É a mesma coisa em francês, você vai ter esse me que vai servir para mostrar que é uma ação que você executa sobre você mesmo. Beleza? Então vamos ter esse je me suis e a forma negativa je ne me suis pas. Tu ne t'es pas. Il ne sait pas. Nous ne nous sommes pas. Vous ne vous êtes pas. Ils ne se sont pas. Beleza, gente? Continuemos com os particípios. De novo, os particípios que terminam em ER vão se transformar apenas utilizando um E acento. Lever, réveiller, regarder, coucher, doucher, écouter. Então, só para explicar rapidinho, se lever seria se levantar, se réveiller seria acordar. Vocês podem ver que em francês o verbo acordar é pronominal, né? Seria como se acordar. Se regarder, seria tipo se olhar, né? Como se olhar no espelho, por exemplo. Se coucher, se deitar. Se doucher, seria como tomar banho. Se écouter, se escutar, ok? Então temos os particípios passados que funcionaram do mesmo jeito, terminam em ER, coloca um acento no E. Beleza. No passado composto nós conjugaremos je me suis levé, je me suis réveillé, je me suis couché,
Je me suis regardé. Je me suis douché. Je me suis écouté. Ok? Não tem segredo. Se for feminino, coloca um E a mais. Então vamos lá, gente. Aqui vamos ter um exercício. Por favor, coloca pausa este vídeo. Já em 10 segundos te dou o resultado. Coloca pausa, hein? Ok, gente, então a correção é a seguinte. Ce matin, je me suis réveillé. Por que aqui eu utilizei je me suis réveillé? Porque o verbo era se réveiller, um verbo pronominal. Tenho que utilizar o auxiliar être. Je me suis réveillé. E acento. Je me suis douché, mesma história. É o verbo se doucher, um verbo pronominal. Tenho que utilizar o auxiliar être. J'ai préparé mon petit déjeuner. Por que aqui eu utilizei j'ai préparé? Usei o verbo auxiliar avoir, porque o verbo préparer não usa o auxiliar être. Ele não faz parte dos verbos da lista dos 15 verbos e não um verbo pronominal. Então vou utilizar o avoir. J'ai préparé mon petit déjeuner. J'ai mangé du pain. J'ai mangé du pain. Verbo manger não é o verbo da lista dos 15 verbos e não um verbo pronominal. J'ai mangé utilizando o avoir. J'ai téléphoné, mesma história. Telefone não faz parte dos 15 verbos, não é um verbo pronominal. Nous avons parlé, mesma história. Gente, vocês podem ver que não é muito complicado não, tenho certeza que você acertou tudo. J'ai étudié, mesma história, não é um verbo pronominal, não faz parte dos 15 verbos. Je suis resté au lit. Je suis resté au lit. Aqui porque eu utilizei o verbo être. Porque rester faz parte da lista dos 15 verbos. Então tenho que utilizar o être. J'ai regardé un film. Aí não tem segredo, não faz parte dos 15 verbos. Não é um verbo pronominal. Portanto, vou utilizar o verbo avoir. Ok? Só uma coisa. Quem é menina tem que colocar um E a mais nas respostas que tem o auxiliar être. Não esqueçam disso, é muito importante, ok? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal, que me ajuda bastante. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.